Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles, e nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, e nesse trimestre estamos estudando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã, lição número 10, e o trimestre é acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, ou seja, estamos estudando a sutileza de Satanás nesses ataques. Semana passada nós estudamos sobre a sutileza do movimento, dos desigrejados, e hoje, ou nesse domingo, nós estudaremos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E o textuário diz assim, que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, só para o textuário já dá para nós notarmos o assunto que vem por aí. Gênesis 14, versículo 20. A verdade prática diz assim, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 14, 17 ao 20, não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas você, professor, leia para se contextualizar dentro da lição. Então, lição número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E o que nós veremos nessa lição? Primeiramente, veremos o que é mordomia cristã, qual que é o conceito de mordomia cristã. Veremos também elementos que fazem parte da mordomia cristã. Neste caso aqui, nessa lição, nós abordaremos dois elementos que fazem parte da mordomia cristã, que se tratam do dízimos e ofertas. Meus irmãos, e aqui eu quero abrir um parêntese, trazendo um esclarecimento muito importante, para que você, professor, não transforme essa lição num campo de batalha. Por quê? Porque dois elementos importantes que fazem parte da mordomia cristã e que serão analisados nessa lição são os dízimos e as ofertas. Principalmente a questão do dízimo é um assunto muito polêmico, porque existe uma corrente de teólogos que não admitem que o dízimo é para o período da graça, é para os nossos dias, porque não era também, segundo essa corrente teológica, também não há no Novo Testamento nenhuma referência de que a igreja primitiva ela entregava dízimo. Então, se você tiver um aluno na sua sala tem esse entendimento, não se deixe enganar, porque mesmo em nosso meio tem, ele pode querer fazer perguntas auspiciosas para poder te colocar em dificuldade. Quando isso acontece, tudo que o aluno quer é tumultuar a aula, atrapalhar a sua aula. Então, não permita que a sua aula se transforme num debate, numa discussão, numa contenda. Por quê? Mesmo porque a maioria dos alunos que pensam assim e que fazem perguntas auspiciosas é porque já tem o seu conceito sobre a questão do dízimo para o período da graça. Ou seja, eles não concordam e pronto. E não é você que vai conseguir mudar a mente deles. Então, essa lição é uma lição para esclarecer aqueles que de coração aberto querem entender essa questão da mordomia cristã. Então, não caia nessa armadilha de querer discutir, debater e transformar a aula num campo de contenda. Pois bem, veremos então esses dois elementos que fazem parte da mordomia cristã. Veremos que na prática da mordomia cristã, que envolve esses dois elementos muito importantes, que é o dízimos e as ofertas, existe uma inversão dessa prática. Nós veremos aqui durante a lição. Veremos também o ataque esses elementos da mordomia cristã, aqui se referindo ao dízimos e ofertas, tem sofrido um ataque na desconstrução desses elementos para o presente período. Veremos também dois princípios para a prática da mordomia cristã. Se você entender esses dois princípios, você vai entender a importância da prática da mordomia cristã e desses dois elementos que fazem parte desta mordomia cristã. E por último, nós veremos qual deve ser a postura do cristão em relação à mordomia cristã, em relação à prática da mordomia cristã, e principalmente referindo-se a esses dois elementos muito importantes que fazem parte da mordomia cristã. Bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós iremos conhecer já de cara uma das inversões da mordomia cristã, que é o evangelho da barganha.
Então, nesse tópico, nós iremos ver os elementos que fazem parte da mordomia cristã, que é os dízimos e ofertas, e iremos analisar esses dois elementos. Mas antes, nós precisamos entender o que é mordomia cristã. O que nós entendemos por mordomia cristã? Então, mordomia cristã se refere à responsabilidade que nós temos de administrar, de cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão. Aqueles bens que Deus colocou em nossas mãos, seja bens materiais ou sejam bens espirituais. Tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. Os nossos bens materiais, os nossos talentos, os nossos dons. Então, a mordomia trata-se exatamente de administrar bem isso. Administrar bem aquilo que Deus nos outorgou, aquilo que Deus nos deu. Então, quando a gente entende isso, logo então a gente vai entender que nós não somos donos de nada. Nós somos aquilo que essa imagem está sugerindo. Nós somos apenas um mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você adquiriu, bens materiais, não é seu. Você é apenas um mordomo que cuida disso. O talento que você tem, o dom que você tem, seja para cantar, para pregar, também não é seu. É de Deus. Deus te outorgou, mas você é apenas o quê? O mordomo desse talento. Nós vamos comentar mais sobre essa questão de sermos mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos mais à frente durante toda a lição. Então, mordomia cristã é administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos, seja bens materiais, seja no aspecto material ou no aspecto espiritual. E sim, nós podemos ir então para os dois elementos que serão analisados nessa lição, que fazem parte da mordomia cristã. E pela imagem já deu para perceber quais são esses elementos, os dízimos e ofertas. O grande problema é que esses dois elementos que fazem parte da mordomia cristã, eles têm sido desvirtuados, têm sido distorcidos. Então, conforme a imagem está mostrando ali, já nos dá uma ideia que esses elementos têm sido transformados por muitos líderes religiosos numa prática da barganha com Deus. Olha só a imagem que você está vendo aí. O pastor dizendo para o fiel, olha, não adianta você orar, irmão, não adianta você insistir com Deus, o Senhor só vai te abençoar depois que você ofertar no mínimo 50 pratas. O que é isso? É a transformação desses dois elementos importantes na mordomia, da mordomia cristã, em moeda de troca com Deus. Uma moeda de toma lá da cá. Eu contribuo e Deus me retribui. Ou seja, uma prática de barganha em que a pessoa ela é induzida a contribuir para ser abençoada por Deus. Então, e é um evangelho de barganha tão forte que o que vale nesse evangelho até mesmo é o quê? Colocar Deus contra a parede. Não, você tem que exigir de Deus. Se você contribui, se você dá, se você doa para a obra de Deus, você tem que exigir que Deus lhe retribua, que Deus lhe dê o que você está pedindo. Isso é o quê? Um jogo de barganha. Transformar esses dois elementos importantes da mordomia cristã numa moeda de troca com Deus, como se Deus fosse obrigado a nos responder porque estamos contribuindo. Então, esses líderes religiosos, eles acabam fazendo o quê? Enganando as pessoas com promessas antibíblicas, fazem um monte de promessas, se você contribuir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, utilizam-se de textos isolados para justificar as falácias deles, para justificar o engano deles, eles acabam usando de textos isolados. Isso é o quê? Isso nada mais é do que aquela velha técnica que vem da famigerada teologia da prosperidade. Aquela teologia da prosperidade em que ensina que o crente não pode ser pobre. Se você está em dificuldade financeira, é porque alguma coisa está errada. É porque você está em pecado. A teologia da prosperidade é que tem gerado algumas outras doutrinas
terríveis, como a da determinação, como dissemos aqui, você determinar, eu determino que Deus vai fazer isso. A da restituição, quero de volta o que é meu. Nós não temos nada, somos apenas mordomo. A da retribuição, Deus retribui conforme você contribui. E é também a doutrina do direito legal do crente, ou seja, o crente tem direito a ser abençoado se ele contribui, ele tem direito a ser abençoado. Então, tudo isso é o quê? É um desvirtuamento dos dois elementos importantes da mordomia cristã, que é o dízimo e oferta. Ou seja, você contribui com dízimo e com ofertas para Deus te abençoar. Se você não contribui, Deus não vai te abençoar. Então, é o evangelho da barganha, é o evangelho do troca-troca. Também, olha só, vamos prosseguir aqui. Qual é o desvirtuamento? Então, primeiro, eles tratam transformar o dízimo numa moeda de troca com Deus. Segundo, tratam o dízimos e ofertas como investimentos. Ou seja, é você como se você estivesse investindo numa poupança. Você investe em Deus e a partir daí, então, Deus passa a ser o seu devedor. Isso aí é um grande perigo. Então, esses dois elementos que são importantes da mordomia cristã acabam sendo usados como meio da pessoa achar que vai ganhar dinheiro. Ou seja, eu contribuo com Deus e Deus vai me retribuir porque eu estou investindo em Deus. Então, eles ensinam que se a pessoa contribui com dízimo e ofertas, Deus tem a obrigação de retribuir essa pessoa tudo que foi exigido. É a doutrina lá do direito legal, que é gerada pela doutrina da teologia da prosperidade. Olha o que a imagem está sugerindo ali. Olha, o indivíduo dizendo o seguinte, olha, se eu der o dízimo, Deus tem que me retribuir 10 vezes mais, porque eu dei 10%, então Deus tem que me retribuir 10 vezes mais. E ele prossegue ainda dizendo, olha, além disso, a minha salvação vai estar garantida se eu contribuir. Então, tratam o dízimo e as ofertas como um investimento em que Deus se torna o nosso devedor, em que Deus é obrigado a nos retribuir por aquilo que estamos investindo. Quando você aplica na poupança, quando você aplica em algum outro investimento, esse investimento tem a obrigação de te retribuir. Então, muitas pessoas tratam o dízimo e a oferta dessa forma. Então, outra distorção, além disso tudo, é que os dízimos e ofertas passaram a ser tratados como práticas legalistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tornaram a prática do dízimos e ofertas algo meritório. E o que é pior ainda, como elementos fundamentais para a salvação. Ou seja, se eu contribuo com dízimos e ofertas, logo eu mereço ser salvo. Logo eu mereço alcançar a salvação. E aí então começam a se tratar a salvação como algo que é meritório. E isto é um grande perigo. Por quê? Porque todos nós sabemos que a salvação está em Jesus Cristo. Então, em se tratando dos dízimos e ofertas como dois elementos importantes para a prática da mordomia cristã, logo então tem acontecido esses desvirtuamentos, transformaram esses elementos numa moeda de troca com Deus, tratam esses elementos como um investimento em que Deus se torna nosso devedor e é obrigado a nos retribuir, e distorceram esses elementos, tratando eles como algo meritório, legalista, em que eu contribuo, logo então eu mereço ser abençoado por Deus, Deus tem que me retribuir e eu garanto a minha salvação. E aí nós temos uma relação muito perigosa. Qual que é a relação que há entre a mordomia cristã e a salvação? E se tratando desses dois elementos que fazem parte dessa mordomia, que é o dízimo e a oferta. Nenhuma relação. Por quê? Porque a salvação, ela custou um preço muito alto, que foi o quê? Foi o sangue de Jesus. Conforme a imagem sugere aí. Na cruz, nós somos unidos a Cristo.
Então você não é salvo porque você contribui com dízimos e ofertas, não. Então, quando essas práticas de mordomia cristã, neste caso estamos analisando os dízimos e ofertas, elas passam a ser consideradas meritórias, a salvação então ela vai deixar de ser pela graça. A salvação vai se tornar pelas obras, o que é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Quando Paulo fala sobre a mordomia cristã, nesse aspecto de contribuição, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 7, 8 e 12, vamos perceber o seguinte, olha o que Paulo diz lá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então aqui Deus ele é poderoso para poder te retribuir. Mas não significa que ele vai te retribuir obrigatoriamente porque você contribuiu, ou a sua salvação será garantida por causa disso. O versículo 12 diz assim, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, as contribuições financeiras que Paulo está falando aqui, que fazem parte dessa mordomia cristã, visava exatamente o quê? Visava suprir a necessidade dos irmãos. Os irmãos que estavam passando necessidade, com essas contribuições feitas de coração, esses irmãos seriam socorridos. Então, não tem relação da mordomia cristã, se tratando desses dois elementos importantes, que é dízimos e ofertas, não tem relação com nós sermos aceitos diante de Deus para a salvação. Por causa disto. Por quê? Porque nós somos aceitos diante de Deus é por causa do sangue de Jesus. Ou seja, em outras palavras, é um favor imerecido que Deus fez por nós. Nada que nós fazemos nos dá condições de merecer isso. Contudo, Deus fez isso por nós como algo. Então, a salvação ela é pela graça. Efésios 2, 8, 9 diz, olha, pela graça sois salvos por meio do que? Da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a mordomia cristã relacionada, ou seja, incluindo esses dois elementos importantes, a prática da mordomia cristã, desses dois elementos importantes acerca de dízimos e ofertas, não é garantia de salvação. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Isso é um outro assunto que nós veremos na sequência dos tópicos, mas não tem a ver com a garantia da salvação, porque eu contribuo ou não contribuo. Agora, contudo, é preciso tomar cuidado com a doutrina herege da hipergraça. Baseada em Romanos 5,20, se não me engano, lá diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui, uma corrente teológica pegou esse versículo aqui, né, dizendo quanto mais pecado, mais graça. Muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado com isso. Então, não existe uma relação entre a prática da mordomia cristã em se tratando de dízimos e ofertas com a salvação. Uma relação com outra coisa. Tem uma relação com outra atitude. É o que nós veremos durante a lição a partir agora do segundo tópico. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, nós levamos o aluno a entender o que é a mordomia cristã, analisarmos, né, os dois elementos importantes que fazem parte dessa prática da mordomia cristã, que está sendo analisado nessa revista, que são os dízimos e ofertas, mostrar as distorções e os desvios que essa prática tem, que tem acontecido a essa prática no meio cristão, e mostrarmos que esses elementos que fazem parte dessa prática da mordomia cristã não tem relação com a garantia da salvação de ninguém, porque a salvação ela é só em Jesus, mediante o sangue de Jesus e na pessoa do Senhor Jesus. Que o Evangelho de Deus ele é poder da salvação de todo aquele que crê.
e enfatizarmos acerca no desvirtuamento, né? Desvirtuamento ali dessas práticas, enfatizarmos a questão da moeda de troca, que tem se transformado essa prática mordomia cristã, referindo-se aos dois elementos de dízimos e ofertas. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos analisar exatamente sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Então já vimos que os dízimos e ofertas fazem parte da prática da mordomia cristã. Só que existe um ataque a esse ensinamento, a essa doutrina. Porque existe uma sutileza na desconstrução da doutrina do dízimo. Então, existe um ataque sutil de desconstruir essa doutrina acerca do dízimo. E a primeira coisa que nós precisamos entender, então, para entender essa sutileza, que visa desconstruir essa doutrina, é primeiramente saber que o dízimo não foi uma invenção do homem. Então, conforme esse membro de igreja está perguntando, olha, quem foi que inventou esse tal dízimo? Então, para isso, nós precisamos ver a origem do dízimo e ofertas. E nós vamos ver que o dízimos e ofertas não foi algo inventado ou imposto por alguém, não. Mas foi criado e implantado pelo próprio Deus. Então nós vemos que no Antigo Testamento, o dízimos e ofertas sendo recolhidos para a construção, no caso de ofertas para a construção do tabernáculo, no caso do dízimo para o sustento da tribo de Levi, dos levitas, não é isso? Então nós vemos Jesus se referindo ao dízimo em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, capítulo 23, versículo 23. Então vemos que o dízimo não foi algo inventado por Deus e muito menos essa oferta. Se você for ver então a questão de oferta no Antigo Testamento, você vai ver ao longo de vários textos ali o povo sendo convocado a contribuir para a reforma do templo. E na questão do dízimo vemos lá, repito, né? Deus implantando o dízimo para o sustento dos levitas. Então, o dízimo, a origem dele está no próprio Deus. Dízimos e ofertas, a origem está no próprio Deus. Foi Deus quem criou e implantou isso no meio do seu povo. Pois bem, uma vez que nós entendemos que o dízimos e ofertas não foram, e são os dois elementos, né, importantes da mordomia cristã que estamos analisando, não foi algo inventado pelo homem, mas criado pelo próprio Deus. Onde está a sutileza na desconstrução da doutrina do dízimo e das ofertas? Está principalmente nas alegações. Então, algumas alegações são feitas de maneira sutil, visando exatamente desconstruir essa doutrina, principalmente a doutrina do dízimo. Das ofertas nem tanto não. Nas ofertas há um consenso geral, né, que as ofertas elas continuam para os dias de hoje, a igreja primitiva contribuía, mas a grande polêmica está em relação ao dízimo. Então existem algumas alegações sutis que visam essa desconstrução da doutrina, principalmente do dízimo. Primeira alegação, as alegações de que o dízimo é uma prática restrita à lei. Então, primeira alegação de quem não concorda e não aceita que o dízimo é para a nossa época, porque para eles também não foi para a época da igreja primitiva, é que o dízimo é uma prática restrita à lei. Bom, essa alegação por si só ela não se sustenta. Por quê? Porque quando você observa a própria leitura em classe, você vai ver que a prática do dízimo ela era antes da lei. Nós vamos ali, né, na lição, na leitura bíblica em classe, nós vamos ver ali Abraão dando o dízimo, né, a Melquisedeque. Não vamos entrar em detalhe quem era Melquisedeque, de onde veio, sua origem, porque o objetivo da lição não é isso, iríamos perder muito tempo aqui. Isso depois você pode fazer a sua pesquisa aí, é assunto para outro momento. Mas vemos aí Melquisedeque, tá? Vemos aí então Abraão dando o dízimo, né, a Melquisedeque, mostrando ali que é uma prática antes da lei. E Deus vai incluir essa prática
posteriormente na lei com alguns propósitos específicos. Qual o propósito? Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 9, vamos ler lá. Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 9. Vai dizer assim, 10 e 9. Olha só, 10 e 9. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor Deus lhe tem dito. Já vou explicar isso já já. 26 e versículo 12. Vamos ler 26, versículo 12. Diz exatamente assim. Quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão. Então, o dízimo ele foi incluído por Deus na lei de Moisés com esses propósitos de sustento, de ajuda e de socorro, de sustento aos levitas, de socorro aos pobres, aos estrangeiros, à viúva. Então, mesmo porque o dízimo nessa época não era dinheiro, era alimento. Então, uma prática que ela veio antes da lei, conforme Gênesis 14, versículo 14 ao 20, aí está nos mostrando. Agora, é bom ressaltar que muito antes da lei, quando Abraão ele entrega o dízimo ali para Melquisedeque, ele não faz aquilo como instrumento de barganha, como vimos lá no primeiro tópico, que alguns transformaram esses elementos num instrumento de barganha. Só que quando Abraão ele entrega o dízimo ali ao Melquisedeque, ele faz isso não para ser abençoado, ele faz isso porque ele tinha sido abençoado. Então ele faz isso como um ato de gratidão a Deus, porque Deus o havia abençoado. Então qual que é o desvirtuamento? Qual que é o desvirtuamento, né, nessa questão aqui desse elemento tão importante da mordomia cristã que é o dízimo? É você dar para ser abençoado, quando na verdade é você dar porque você está sendo abençoado. É uma forma o quê? De gratidão, que veremos ali atrás. Então essa alegação de que o dízimo é uma prática restrita à lei não é verdade, porque já era praticado antes da lei. Então, neste caso aqui, nessa alegação de que o dízimo é uma prática restrita à lei, ou seja, estava apenas na lei de Moisés, então, neste caso aqui, eles alegam também que, por nós vivermos na nova aliança, o cristão está desobrigado de praticar o dízimo. Olha, então a alegação era, o dízimo ele é restrito à lei. E como estamos debaixo da graça, então nós não estamos obrigados ou estamos desobrigados de praticar essa mordomia cristã de entrega do dízimo. Porém, se você for no Novo Testamento, você vai perceber que o dízimo era entregue de maneira rigorosa. Nós vemos ali em Lucas 18, versículo 11 e 12, e Mateus 23, 23, exatamente acontecendo isso. Lucas 18, versículo 11 e 12, vai dizer exatamente assim, ó, Lucas 18, 11 e 12. O fariseu estando em pé, é aquele texto em que Jesus conta a história do fariseu publicano. O fariseu ali, ele entregava rigorosamente o dízimo. Olha, se ele entregava rigorosamente o dízimo, porque era uma prática, então, é uma prática do Novo Testamento. Em Mateus 23 e 23, vamos ver também Jesus falando ali, olha, mas eles estavam... É Mateus 23, 23, eu estava lendo Lucas. Em Mateus 23 e 23, vamos ver o que diz lá. Mateus 23 e 23 diz assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Então, se Jesus se referiu aos fariseus como eles entregando o dízimo, então, porque era uma prática, sim, do Novo Testamento. Então, percebemos que no Novo Testamento, o dízimo ele era entregue, sim, de maneira rigorosa ali. Então, havia essa prática, sim, no Novo Testamento. Então, essa é a primeira alegação, que o dízimo é uma prática restrita à lei. E nós vemos que entendemos, né, com muito respeito a quem é diferente, como eu disse, isso não está ligado à salvação, nós entendemos que o dízimo é uma prática anterior à lei, incluída por Deus na lei de Moisés com propósitos específicos, que prática essa que continuou a vigorar no Novo Testamento. A outra alegação é o dízimo como uma contribuição imposta. Olha só a situação desse rapaz. Ele está carregando na sua vida o dízimo como se fosse uma cruz,
como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Por quê? Porque existe uma alegação que o dízimo é uma contribuição imposta. Então há também aqueles que dizem não devolver o dízimo nos dias de hoje porque consideram uma prática imposta e não voluntária, ou seja, eles consideram que as pessoas impõem os outros a darem o dízimo. Então, de acordo com as pessoas que pensam assim, não haveria nada no Novo Testamento, principalmente na igreja primitiva, que respalde a entrega do dízimo. Porém, não é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 14. 9, 13 ao 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, nós podemos perceber que Paulo não usou a palavra dízimo, não usou o termo dízimo, mas ele cita aqui a prática de modo implícito aqui nesse versículo. O grande problema é que muitos líderes transformaram essa prática como algo imposto, como algo obrigatório, tornando essa prática um peso, tornando essa prática um fardo para a pessoa, um fardo para o crente. Então, baseado nisso, os que entendem que o dízimo não é para o período da graça, entendem exatamente por isso, que não é um mandamento a ser imposto. E muitos líderes impõem isso na vida do crente. Aí se torna algo obrigatório, se torna um peso, se torna realmente uma cruz e um fardo a ser carregado. E eles dizem que Jesus já levou a cruz, né? Todos os nossos pecados, Jesus carregou a cruz. E nós não temos que carregar essa cruz da imposição, dessa mordomia, dessa prática de mordomia de entrega do dízimo. Isso precisa ser algo que voluntário e não algo imposto. E como é imposto, então não há necessidade de se contribuir, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. É a alegação. Então, o que nós observamos aqui, no Novo Testamento, vamos ver que existem algumas razões divinas do dízimo estar presente no Novo Testamento. Na época de Jesus, você vê Jesus usando o termo dízimo, mas na igreja primitiva, você não vê Jesus usando o termo dízimo, mas você vê o dízimo presente. Por quê? Porque existem algumas razões divinas para isso. Primeiro, no aspecto material, o dízimo ele é para a sustentabilidade da obra de Deus na terra em todas as áreas, social, espiritual, evangelização. Eclesiastes 10:19, uma parte do versículo diz que o dinheiro na terra a tudo responde. Então, dízimos e ofertas no Novo Testamento são necessários para o sustento da obra de Deus, porque, gente, é lógico, Deus não precisa de dinheiro, todos nós sabemos disso, mas a obra dele aqui na terra precisa. Então, no Novo Testamento, esses dois elementos que fazem parte da mordomia cristã, que são os dízimos e ofertas, eles seguem o mesmo princípio da sustentabilidade do Antigo Testamento. Qual que era o princípio lá? Socorrer os pobres, as viúvas, os estrangeiros, sustentar a tribo de Levi, os levitas. Então, no Novo Testamento, o dízimo ele existe por essas razões de seguir o mesmo princípio de sustentabilidade. A obra de Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa, mas a obra dele, que é desenvolvida pelas igrejas, que é desenvolvida pelos servos de Deus aqui, através de uma instituição, né? De uma instituição igreja, precisa sim de recursos. E esses recursos vão vir de onde? Vêm exatamente desses dois elementos importantes da mordomia cristã, que são os dízimos e as ofertas. A primeira razão, então, está relacionada ao aspecto material. No aspecto espiritual, a questão da entrega do dízimo, as pessoas falam pagar dízimo, não é pagar, é devolver, é entregar, né? Então, no aspecto espiritual, a questão de devolver o dízimo ao Senhor, entregar o dízimo ao Senhor,
que aqui será recebido pela instituição para aplicar na própria obra de Deus, no aspecto espiritual, isso se trata de um ato voluntário e não obrigatório. Então, no aspecto espiritual, o ato, a prática dessa mordomia cristã na devolução do dízimo é um ato voluntário e não obrigatório, sendo essa prática primeiro. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que sou mordomo dele aqui na terra, inclusive das finanças. Então, o ato de devolver o dízimo, de entregar o dízimo, no aspecto espiritual, é uma demonstração de reconhecimento de que você não é dono de nada, de que seu coração não está agarrado no dinheiro, veremos ali. Então, quando você devolve o dízimo, quando você entrega o dízimo, você está reconhecendo que você não é dono nem do seu salário. Você não é dono daquilo que você tem nas suas mãos, não. Que você é apenas um mordomo, que você está cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos. Segundo, esse ato voluntário de devolver o dízimo para Deus é uma forma também de adoração, é um ato de fé, é um ato de gratidão, é uma demonstração que você não é escravizado pelo dinheiro, que você não é avarento, que o seu coração ele é equilibrado, conforme a primeira imagem mostra, que o seu coração ele é equilibrado, que você não está algemado, né? Algemado pelo dinheiro. Aí você vê um dinheiro algemado às mãos significa trabalho, significa ministério. Então, que você não está escravizado pelo dinheiro, que você não é um avarento. Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, quando você contribui com dízimos e dízimos, você está, primeiro, reconhecendo que você não é dono de nada. Segundo, você está tendo um ato de adoração, você está tendo um ato de fé, você está fazendo um ato de gratidão, você está sendo grato a Deus e você está demonstrando que você não é escravizado pelo dinheiro, que você não é avarento, que você não é dominado pelo dinheiro. Então, isso está relacionado ao quê? A um desprendimento. Então, primeira coisa, o ato voluntário de entrega do dízimo no aspecto espiritual, quando você faz isso, você pratica, você está primeiro reconhecendo Deus como dono de tudo e você é apenas um mordomo. Segundo, você está tendo um ato de adoração, um ato de fé, um ato de gratidão e um ato de desprendimento. Ou seja, você está mostrando para Deus que você não é escravizado pelo dinheiro. E terceiro, o ato voluntário de devolver o dízimo é uma demonstração de que cremos na soberania de Deus e na sua graça provedora. Ou seja, quando você devolve, você entrega, você está demonstrando que você crê na providência de Deus. Você está demonstrando que aquilo não vai fazer falta para você. Por quê? Porque Deus ele é o seu provedor e ele vai prover todas as coisas para você. No aspecto espiritual, o dízimo é um ato voluntário e esse ato voluntário é um reconhecimento de que você não é dono de nada, apenas um mordomo. É uma forma de adoração, é um ato de fé, é um ato de gratidão, é uma demonstração que você não é escravizado pelo dinheiro, que o seu coração não é dominado pelo dinheiro, e é uma demonstração de que você crê na soberania de Deus e na provisão de Deus e crê que aquilo não vai fazer falta para você. Por quê? Porque Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Então, nesse segundo tópico, é nós mostrarmos que existe uma sutileza de Satanás para desconstruir a doutrina do dízimo. Para quê? Para que o crente ele seja levado a não contribuir com o dízimo. Mas nós vimos aqui que o dízimo ele não foi uma invenção do homem e que todas essas alegações que nós vimos aqui são alegações geralmente de pessoas que de alguma forma não querem contribuir com o dízimo. Nós respeitamos e nós entendemos também que o importante para nós que entendemos assim, cremos assim, é nós entendermos que eu não estou fazendo nada demais ao devolver o meu dízimo, a entregar o meu dízimo para o Senhor, entendendo que com esse ato eu estou reconhecendo que eu sou apenas mordomo, eu estou
adorando a Deus, eu estou tendo um ato de fé, eu estou tendo um ato de gratidão, estou agradecendo a Deus porque Deus tem me dado, e acima de tudo estou demonstrando desprendimento daquilo que é material e crendo que não vai me fazer falta porque Deus é o meu provedor. Amém, amém. Não tem que discutir com aqueles que creem diferente, com aqueles que pensam diferente. Essa é a grande realidade. Pois bem, no terceiro tópico, então, nós vamos ver sobre alguns princípios que fazem parte da mordomia cristã e que vão nos ajudar a entendermos essa questão desses dois elementos tão importantes da mordomia cristã, que é o dízimos e as ofertas. E quando nós entendemos esses princípios, a gente contribui sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Então, existem alguns princípios que norteiam esses dois elementos que fazem parte da mordomia cristã, e entender esses dois princípios é importante você se desprender, para você não se tornar escravo do dinheiro, não se tornar um avarento e contribuir com alegria, né? Com alegria. Pois bem, o primeiro princípio é que Deus é o Criador e provedor de todas as coisas. Tudo aquilo que existe no mundo, então incluindo todas as riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, tudo provém de Deus. Em Atos 17, versículo 24, nós vamos ver, se não me engano, Paulo dizendo exatamente o seguinte: olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Então, se Deus fez tudo, até as riquezas que tem no mundo, então, foram feitas por ele e provém dele. Então, Deus, ele é a fonte de toda a riqueza, não é isso? Todos os bens, né? Tudo aquilo que o homem vier a possuir, seja lá o que for, provém de Deus, ou seja, a fonte de Deus. Estamos dizendo a fonte original. Nós estamos dizendo aqui, não vá confundir as coisas. Estamos dizendo aqui que um camarada que vende drogas, que rouba, que é um assassino profissional, que cobra para matar, compra uma casa, compra um carro, que Deus está aprovando a conduta dele. Não. Estamos dizendo que tudo provém de Deus no aspecto geral, porque Deus criou todas as coisas. Então, Deuteronômio 8, versículo 18, diz exatamente assim, olha, Deuteronômio 8, versículo 18. Vamos para lá para ver o que a palavra de Deus está dizendo lá. E lá diz exatamente assim, Deuteronômio 8, versículo 18. 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais. Em Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, primeiro princípio, Deus é o Criador e provedor de todas as coisas. Então, como Criador e provedor, Deus tem o direito e poder para exigir o que Ele quiser de nós. E um desses direitos de Deus é o quê? É o de exigir a prestação de conta das mordomias que Ele colocou em nossas mãos. Somos mordomos, lembra? E como mordomos, Ele tem o direito de pedir contas daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Em Lucas 16, de 1 ao 13, de 1 a 3 a 1 ao 13, fala sobre a parábola do mordomo infiel. Não vamos ler, depois você lê aí em casa. Então, Deus, Ele é o dono de tudo, nós somos os seus mordomos, e como mordomos, Ele tem o direito de cobrar de nós a prestação de conta daquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque nada é nosso. O salário que você ganha não é seu, vem de Deus. A casa que você tem não é sua. O carro que você tem não é seu. Você é apenas mordomo. Então, como estamos tratando da questão financeira aqui, né, o comentarista ele não abordou talentos, não abordou dons, então vamos fixar nesse aspecto. Então, Deus ele vai pedir contas. Então, esse é o primeiro princípio. Então, o que nós podemos resumir
desse primeiro princípio da mordomia cristã, é que ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Ó, tu, Senhor, és a fonte de tudo que temos e precisamos. Ou seja, quando você dizima, quando você oferta, você está reconhecendo que Deus é a sua fonte provedora. É que Deus é quem provê tudo para você. Nada é seu. Segundo princípio é que o homem ele é um despenseiro e administrador. Já vimos lá atrás. Ou seja, vimos que Deus é o criador e provedor. Então, por ter criado o mundo e tudo que tem no mundo, Deus é o legítimo dono deste mundo. Então, Deus é o legítimo dono de todas as coisas. Então, o que sobra para nós? Nós somos meros administradores da criação de Deus. Assim como Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva para tomar conta, Deus também, ele colocou em nossas mãos, e tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos, nós somos apenas administrador daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, para se compreender essa mordomia bíblica, faz-se necessário saber que não somos donos de nada. Sabe por que não somos donos de nada? Porque se quando nós morrêssemos, levaremos conosco. Quando você morre, quando nós morrermos, não vamos levar casa, não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar dinheiro, não vamos levar carro, não vamos levar mansões, não vamos levar nada disso. Mal vamos ser enterrados com um terninho bonito, um sapatinho novinho que vai se deteriorar. Mas para onde nós vamos? Não vamos levar nada. Então nada é nosso. Então compreender esse princípio é importante para você entender por que não há nenhuma dificuldade em você devolver para o Senhor aquilo que na verdade não é seu. Você está apenas demonstrando uma gratidão a Deus, porque quando nós morremos, nós não levamos nada deste mundo. Então, quando nós usamos esses princípios de que Deus é o Criador e provedor, e de que nós somos apenas despenseiros e administradores. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Então, quando usamos esses princípios em todas as áreas de nossa vida, nós passamos a entender e praticar a mordomia do dízimo e ofertas com um coração voluntário e grato a Deus por tudo que Ele nos deu. Ou seja, quando nós entendemos que Deus é o Criador e provedor, que nós não somos donos de nada, porque nada levaremos dessa terra conosco para onde vamos, e que nós somos apenas despenseiros, administrador, mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não temos dificuldade nenhuma em devolver os dízimos e ofertas. Não temos dificuldade nenhuma em dizimar. Não temos dificuldade nenhuma em ofertar. Por quê? Porque como não somos donos de nada, nós não precisamos estar apegados a nada, não precisamos estar agarrados a nada neste mundo. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final dessa lição. E nessa conclusão, nós queremos abordar o seguinte: qual deve ser a nossa postura como cristão diante dessa sutileza contra a prática da mordomia cristã, principalmente contra esses dois elementos, dízimos e ofertas? A nossa postura como cristão é, primeiro, entender a sutileza de Satanás em relação a essa mordomia cristã. Os dízimos de ofertas está, primeiro, em desconstruir essa prática de mordomia para a atualidade, mais por meio da avareza dos corações do que por questões bíblicas. Entendeu isso aqui? A sutileza de Satanás contra essa prática da mordomia cristã de dízimos e ofertas, e principalmente o dízimo, é exatamente desconstruir essa prática para nossos dias, não por causa de questões bíblicas, não porque é apenas do Antigo Testamento, não está no Novo mais, a igreja primitiva não contribui com dízimo, só contribui com oferta, vai muito além disso. Mas é mais relacionado à avareza dos corações. A avareza dos corações. É isso que muitas das vezes tem impedido o homem de contribuir, tem impedido o homem de aceitar essa doutrina para os nossos dias. Então, no fundo, não tem a ver com as questões teológicas, tem a ver com a avareza do coração do homem. Segundo,
que essa sutileza também está em levar o cristão a deixar de ofertar e dizimar pensando na má aplicação desses recursos por parte da liderança. Ou seja, eu entrego o meu dízimo, mas onde está sendo usado? Estou comprando carro, comprando avião, comprando isso, comprando aquilo. Olha, o princípio do dízimo, o propósito bíblico do dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Qualquer líder que estiver fazendo uma aplicação desses recursos indevidamente, pode ter certeza que Deus vai cobrar. Lembra do mordomo infiel? Deus não cobrou dele? Pois então, o líder também é um mordomo. E se ele está administrando mal esses recursos que são direcionados para a obra do Senhor, para o sustento, para o socorro, pode ter certeza que Deus vai cobrar desse mordomo. Então, o seu compromisso não é com o líder que faz mau uso daquilo que entra, mas o seu compromisso é com Deus. Você tem que demonstrar para Deus o seu desprendimento, a sua fé, a sua adoração, o reconhecimento da soberania dele. Isso é você e Deus. A liderança, o juízo vem aí. E terceiro, essa sutileza também está em paralisar a igreja em relação à sua missão de evangelização e também social. Por quê? Porque a igreja precisa de dinheiro aqui na terra para fazer a obra de Deus. Sem dinheiro nessa terra, nenhuma instituição sobrevive, nem as famílias conseguem viver sem dinheiro. Então, sufocando a fonte de recursos principal da igreja, que é os dízimos e ofertas, Satanás consegue sufocar a missão de evangelização usando-se os meios que necessitam de aplicação de recursos. Meu querido, e assim chegamos ao final dessa lição. Como eu disse, não transforme essa lição num campo de batalha. É uma lição mais informativa. É uma lição mais para informar aquele cristão que já crê na atualidade do dízimo para nós, para o período da graça, para fortalecer esse entendimento e para mostrar para ele que a sua contribuição não é em vão e que ele deve contribuir de coração, não esperando que Deus vai retribuí-lo, vai recompensá-lo porque ele está sendo dizimista e ofertante. Não. A motivação correta para ser dizimista e para ser ofertante é desprendimento, reconhecimento da soberania e provisão de Deus, ato de fé e ato de gratidão a Deus por aquilo que Deus já tem feito por você. E o resto, Deus se encarregará de fazer. O resto, Deus encarregará de atuar. Nunca contribua motivado pela retribuição, mas motivado pela gratidão. Aí sim, Deus, ele conhece os corações e Deus age com justiça. No próximo slide você vê o nosso contato. Se você deseja receber esse material que nós usamos aqui na ministração, entre em contato comigo aí pelos contatos que estão aí e eu terei o maior prazer de enviar gratuitamente para você. Quero avisar você que é novo aqui no canal, que na descrição desse vídeo haverá o link de 2 grupos de WhatsApp chamado Auxílio ao Professor EBD que eu criei para disponibilizar esse material semanalmente para você. Você pode entrar pelo link. Ao entrar no link, eu quero pedir a quem entrar que me chame no privado assim que entrar, me diga seu nome e de onde você é, para que eu possa registrar o seu nome no grupo, porque todos ali têm nome e o local de onde são, porque assim eu posso prestar um atendimento mais personalizado. Que Deus abençoe a sua vida, que essa lição seja uma bênção. Você que é dizimista, que é contribuinte, continue contribuindo, continue sendo dizimista, não dê ouvidos àqueles que são contra. Você que é contra, com muito respeito, que Deus possa abençoar também a sua vida, mesmo porque já dissemos aqui que ser dizimista ou não é garantia inteira de salvação. É uma questão de gratidão, de fé e reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, quando nós estudaremos sobre a sutileza das mídias sociais. Vai ser um assunto muito importante. Lembrando os irmãos também que, como a gente não tem um ambiente apropriado para gravar essa aula, evidentemente que você estará ouvindo sons externos, de carro passando, moto, alguma outra coisa, mas nada que comprometa
o entendimento da lição. E eu só tenho duas alternativas, enquanto a gente não consegue recursos para melhorar, eu só tenho duas alternativas. Ou eu paro de gravar, ou continuo gravando mesmo nessa situação. Eu prefiro continuar gravando até que Deus permita. Que Deus abençoe a sua vida e até segunda que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. E lembre-se, você professor, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus.